E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós temos aqui conosco hoje o irmão Raul Estrela, direto de Portugal, hein? E ele vai nos brilhantar aí com esse português especial dele e também contar as experiências de como foi entrar para a igreja. É um dos pioneiros, né, irmão Raul, aí em Portugal. Fala para nós um pouco sobre você, seu nome, a sua idade, o local de nascimento. Conta um pouco sobre sua origem. Então, eu nasci em Angola, ah, em, portanto, vim para Portugal em 1975. Pronto, estou cá em Portugal já há 42 anos, vou fazer 43. E pronto, era católico, né? Católico praticante, mas depois cheguei cá a Portugal e tinha realmente esta oportunidade de assistir. Tinha um colega meu que batizou-se na igreja, isto em 1977, que trabalhava comigo numa oficina. E ele, de um momento para o outro, deixou de beber, de fumar, e todos nós ficámos muito integrados com aquilo. Mas o que aconteceu com este rapaz? Que ele bebia, fumava, dizia palavrões, de um momento para o outro, calou-se, ficou no seu cantinho, mas depois começámos a perguntar para ele, o que é que aconteceu contigo? Mas ele não tinha coragem, queria saber que íamos usar com ele, né? Mais tarde, eu continuei a insistir com ele, e ele disse, olha, eu agora sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não bebo, não fumo, não digo palavrões. E, claro, aquilo foi um gozo, todo mundo começou a gozar com ele, né? Ah, e tu agora és padre, não sei o quê. Pronto. E ele começou-me a convidar para as atividades. Havia muitas atividades naquela altura, piqueniques. E estamos já no final de 1977, está aí em novembro, dezembro, e ele sempre a convidar-me para as atividades da igreja. E eu dizia sempre para ele, olha, eu vou lá, mas eu não quero ouvir as palestras, não? É só para poder ver nas atividades. E um belo dia, ele convidou-me para ir à casa dos missionários que iam fazer panquecas. Olha, os elders vão fazer panquecas para nós. Eu nunca tinha comido panquecas. São muito boas, eu vais gostar. Está bem. E eu disse logo para ele, bom, mas eu vou lá, mas não é para ouvir os missionários, é só comer as panquecas. E então fomos para a casa dela, depois do trabalho, fomos para a casa dos elders, e os elders já prepararam tudo, as panquecas, comemos, e quando dei conta, estava a vir a primeira palestra da igreja, dos elders, né? A primeira palestra, estava a dar a primeira palestra. Né? Naquele momento senti o espírito muito forte. E daquele momento em diante, estamos em janeiro, fevereiro de 1978. Então comecei a ouvir as palestras e dia 12 de agosto de 1978 fui batizado. Que legal! As panquecas te levaram a ouvir a palestra, sentir o espírito muito bom. E quantos anos você tinha quando foi batizado? Eu tinha 20 anos quando fui batizado. Era um jovem. Como era a igreja naquela época, quando você entrou? Já tinha os missionários lá, mas como que era? Alas, estacas? Sim, na altura que eu fui batizado não havia estaca. Era o distrito de Lisboa. Eu morava aqui do lado, no distrito de Setúbal, mas não havia igreja. A igreja estava só em Lisboa, só havia lá um ramo na altura. E pronto, eu morava na Costa da Caparica e tinha que apanhar o autocarro, o barco e o comboio para chegar à igreja. E mesmo assim, depois de chegar do comboio, tinha que andar a pé para ir uns 3 quilómetros até a capela. E as reuniões eram na parte da tarde, começavam às 3 e acabavam lá para as 5 e tal. E era muito bom, porque os membros, naquela altura havia muitas pessoas, os missionários não tinham mãos a medir. As pessoas estavam ávidas de saber a verdade, de conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E então, todos os domingos havia batismo, todos, e depois os membros, nós íamos do outro lado do rio, nós íamos lá para assistir os batismos, os jovens, porque tínhamos uma data de jovens, nós jovens, todos os dias, todos os domingos, quando havia batismo na parte da tarde, nós estávamos lá a assistir, né? Então tinha um grupo muito bom de jovens da minha idade,
outros mais novos, e que nós fazíamos tudo em conjunto, né? Piqueniques, passeios, excursões, e isso ajudou-me a fortalecer realmente o testemunho que eu tinha do Evangelho de Jesus Cristo. Naquela altura não tínhamos computadores, não tínhamos nada, né? Não havia telefones, não havia telemóveis, mas foi uma coisa muito boa para mim. Fala do dia do seu batismo. Quando você foi batizado, você lembra? Sim, lembro como se fosse hoje, né? Então, fomos a Lisboa. Eu primeiro disse aos meus pais que ia ser batizado na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Pronto, eles não foram assistir ao batismo, mas uma das minhas tias maternas foi assistir. Pronto, foi numa parte da tarde, eu levei então essa minha tia e mais uns amigos e todos os meus colegas, amigos da igreja, né, irmãos da igreja, e às 3 horas da tarde eu estava a ser batizado. Acho que foi num sábado, se a memória não me falha, falhava um sábado. E pronto, depois de ser batizado, então naquela altura recebia-se o Espírito Santo no mesmo dia, né? Éramos batizados e a seguir do batismo havia a confirmação como membro da Igreja de Jesus Cristo. Foi um dia muito especial, senti uma alegria imensa. Os elders que me batizaram, que me ensinaram, era o elder Geraldo Taparowski, aí brasileiro, aí do Brasil. Creio que ele foi bispo aí, mas já há algum tempo que não tenho contato com ele. E o elder Mac Brewer, que é americano. Foram os dois missionários que me ensinaram, me deram as palestras. Que legal, muito bom. Você teve contato com o livro de Mormon e foi uma parte da sua conversão. Fala um pouco sobre o livro de Mormon, a importância que ele tem na sua conversão. Então, através do livro do Mormon, realmente, quando eu comecei aquela promessa que vem em Moroni, no capítulo 10, versículos 3, 4 e 5, foi a chave para poder selar para aumentar a minha fé e o meu testemunho. Porque eu orei, depois de ler aquilo e ler as outras passagens, como a visita de Jesus Cristo ao continente americano, que os outros marcaram para mim no livro, e orar sobre aquilo, senti que realmente aquilo era um livro verdadeiro, que era realmente o Testamento, o Testamento de Jesus Cristo. Né? E tanto que assim foi, que eu fui batizado em 78 e dia 1 de janeiro de 1981 estava a entrar na missão. Então decidi, depois de ter um testemunho, que devia partilhar também este evangelho com as outras pessoas, esta alegria que eu sentia de ser membro da Igreja Verdadeira de Cristo, não devia guardar só para mim, mas devia mostrar, dar a provar às outras pessoas este maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Nossa, então você foi um missionário de tempo integral. Onde você serviu? Fala um pouco da sua missão. Eu entrei para a missão então dia 7 de janeiro de 1981 e a minha primeira área, naquela altura o missionário pegava nas malas e ia sozinho, né? Não é como agora. Os missionários são levados por ali. Então peguei, apanhei o comboio na estação de Santa Polónia, Lisboa, até o Porto. Então a primeira minha área foi Porto. Uma área que é chamada Gondomar. Nós nem sequer quarto tínhamos, porque os missionários é que tinham que procurar a sua própria habitação, os seus quartos. Então nós batíamos portas, íamos perguntando, porque primeiro mês, 2 meses, nós vivíamos na capela. Não tínhamos onde dormir, dormíamos no chão, nem água quente para tomar banho tínhamos, nem nada. Era água fria, em pleno inverno, tínhamos de tomar banho de água fria lá, com um chuveiro, uma coisinha assim, porque não tínhamos nada. E então trabalhámos, então, vivíamos lá, então, esta capela ficava em Gaia, lá numa quinta que era chamada Quinta do Pocinho. E nós tínhamos que andar a pé mais 5 quilômetros até chegar ao autocarro, no autocarro. E só tínhamos autocarro até às 9 da noite. Das 9 da noite depois tínhamos que andar muito a pé. Não tinha. E felizmente conseguimos arranjar então um quarto em Gondomar e lá então ficamos mais perto ficamos dentro da nossa área e
Então, comecei a servir então no Porto desde 7 de janeiro até junho de 1981. Depois fui transferido para o Algarve, para uma área muito pequenita, que era Lagos, que era uma zona muito turística e que durante o verão a maior parte das pessoas que estão na rua são pessoas estrangeiras, ingleses e outros países todos. Raramente nós encontramos um português na rua, pessoas estavam todos a trabalhar para os estrangeiros, né? E nenhum missionário gostava de ir para aquela área porque não havia batismo, ninguém conseguia batizar. E os meus elders disseram: Elder Estrela, boa sorte. Ali não vais ter sucesso nenhum. Aquela área é terrível, não se consegue fazer nada. Então, o que é que eu e o meu companheiro fizemos quando chegamos lá? Começamos a ter contato com as crianças na rua, a falar com elas, a jogar a bola com as crianças. E, através das crianças, conseguimos entrar na casa dos seus pais e consegui ter lá 5 batismos em Lagos. Foram os meus primeiros 5 batismos da missão, foi em Lagos. Foi incrível, né? Porque ninguém queria trabalhar naquela zona, mas o Senhor mostrou-nos que nós devíamos fazer daquela maneira, né? Fazer amizade primeiro e tocar os pais através do coração das crianças. E assim foi essa a primeira área que eu tive, portanto, a segunda. E a terceira foi Cascais. Também tive lá um batismo. E depois dali fui para Coimbra. Estive lá também há pouco tempo. Depois voltei, então, para o Porto, onde terminei a minha missão. Mas foram momentos incríveis. Eu aprendi mais na minha missão e sou imensamente grato por ter servido uma missão. Não sei se seria, o que é que seria de mim se eu não tivesse feito uma missão. Provavelmente não estaria ativo na igreja e foi uma bênção maravilhosa. Eu realmente ainda espero, quando estar reformado e a minha mulher também, fazermos uma missão como casal para poder continuar este trabalho maravilhoso. Excelente, muito bom ouvir esse testemunho sobre missão. Você viu muitas mudanças desde que você entrou na igreja em Portugal. Você falou que já está há bastante tempo em Portugal. Qual foi a sensação? Porque você viu mudança de horário, você viu estacas sendo criadas, você viu o templo ser construído e dedicado. Quais são os seus sentimentos sobre essas experiências? Conta para a gente. Então, pronto, eu assisti a inauguração da primeira estaca de Lisboa, que foi em 1981, em junho de 81. Então, foi todo mundo, porque depois dos autocarros, eu estava a trabalhar no Porto e o presidente da missão pediu aos membros do Porto e de toda a zona, fomos excursões nos autocarros para assistir à inauguração da primeira estaca em Portugal. Foi uma coisa maravilhosa. Temos toda a noite a viajar e chegámos, assistimos então a autoridade da área estava lá, era James Paramore, Elder James Paramore, que organizou a primeira estaca em Portugal. E pronto, depois, a partir daqui, fui fazer o meu endowment no Templo da Suíça, que fica a 2.500 quilómetros de Portugal. Ir e vir são 5.000 quilómetros. E nós íamos muito, muito felizes. E eu lembro quando nós estávamos a chegar ao templo, quando víamos o templo ainda a muitos quilómetros, começámos a cantar o hino número 25, Bela Sião. Né? Naquele momento, o espírito era tão forte no autocarro. Só de ver o templo longe, que realmente valia a pena o sacrifício que nós fazíamos de fazer aqueles 5.000 quilómetros de ir e vir de autocarro, né? Tínhamos dormido no autocarro, no chão e de coisa, mas então durante muitos anos fomos à Suíça, ao templo. Fui ao templo também da Alemanha, Frankfurt, fui ao templo de Londres também, e depois passamos então a assistir no templo de Madrid. Quando o templo de Madrid abriu, sou trabalhador do templo desde 1987 até agora.
Então, depois foi aqui o tempo, nosso tempo. Quando foi anunciado na conferência geral da igreja pelo presidente Thomas S. Monson, nós saltamos de alegria, batemos palmas, não sei, até chorei, porque o facto de termos um templo em Portugal, né, já valia a pena. Porque o outro templo de Madrid ficava a 600 quilómetros daqui, de onde eu moro. E Erevir eram 1.200 quilómetros. Então, para todos os membros foi uma bênção. E tive a oportunidade de estar no templo, na dedicação do templo com o elder, ele é a autoridade geral, ele é um elder dos 12 apóstolos. Ele fala português, mas é americano. Sim, Elder... eu sei quem é. Elder... Neil Anderson. Neil L. Anderson, ele fala português. Exatamente, Elder Neil Anderson. Então, tivemos com ele no Templo de Portugal, na inauguração do templo. Foi uma experiência maravilhosa. E pronto, estava a servir como oficiante, como obreiro do templo até a pandemia chegar, né, em março. Então, neste momento, só está aberto para casamentos e coisas assim, como em todo o mundo, todo lado, se calhar, e também no Brasil. Mas estou desejoso de voltar no templo e poder continuar esta obra maravilhosa. Os melhores momentos que tenho passado, quando estou no templo, chego bem cedo, vou para a sala celestial e sinto aquele espírito maravilhoso lá na sala celestial. Nossa, muito obrigado pelo seu testemunho. Todos estamos ansiosos para voltar a frequentar o templo. E ainda depois de ouvir esse relato, a gente fica mais com vontade ainda. Diz para nós alguns conselhos que você tem para aqueles que acabaram de entrar para a igreja. Eles entraram para a igreja e uma nova língua, uma nova cultura. O que você podia dizer para esses membros? A primeira coisa que eu posso dizer para eles é que eles nunca desistam, né? Que possam continuar a alimentar o seu testemunho. Como diz em 2 Nef, no capítulo 32, versículos 19 e 20, devemos continuar agarrados à barra do Evangelho, né? Prosseguindo até o fim, acreditando-nos com a palavra de Cristo. Né? Porque se nós fizermos isso, realmente o Espírito Santo, vamos sentir o Espírito. E creio que o maior desafio que nós temos, que os membros novos têm, é tem que ler as Escrituras, fazer suas orações e assim serem ativos na igreja, o seu testemunho vai ser fortalecido. Vão ser membros convertidos ao Evangelho. Eu sei, eu tenho testemunho disso. Eu tenho visto muitos milagres de recém-conversos que ao entrar na igreja não sabem nada e hoje são líderes, são bispos, foram presidentes de estaca e até autoridade de área também foram, autoridade 70 da área. Eu tive um colega, um rapazito pequenito na altura, quando eu trabalhava em Algés, que ele devia ter para aí os seus 16, 17 anos, já fazia divisões com ele, e ele agora já foi bispo, já foi autoridade da área, 70 da área, e agora está a servir também novamente como conselheiro. Portanto, aquele esforço daquele jovem deu muitos frutos, né? E realmente o desafio que os novos membros têm que fazer é continuar agarrados à barra de ferro, né? Como dizem em Alamã, no capítulo 5, versículo 12. E agora, meus queridos irmãos, lembrai-vos, que é sob a rocha do vosso Redentor que deveis exercer o vosso testemunho. Quando o diabo lançar a sua força, sim, o seu vento, no vento tempestade vos açoitarem, nada deste tem poder para vos deitar abaixo. Porque estás edificado sobre a rocha. E se os homens edificarem sobre esta rocha, que é Cristo, não cairão. É isso que nós temos de fazer. Tendo fé e alimentar a nossa fé. É a coisa mais importante. O membro não pode... Vamos ter tentações na mesma, né? Vamos ter tentações porque somos seres humanos. Mas se nós formos ativos e procuramos os nossos irmãos da igreja e convivemos, participamos das atividades da igreja, de certeza que o nosso testemunho vai crescer e vamos continuar firmes no Evangelho. Muito bom. Como tu enxergas o futuro da igreja em Portugal?
Ok, eu acho que vai ser bom, né? Em princípio, nós agora éramos para fazer a divisão da nossa estaca, mas por causa da pandemia ainda não coisa, mas vai-se criar mais estacas. Eu vejo um futuro risonho, né? Apesar de muita imigração, muitos nossos membros terem ido para fora por causa das crises económicas, toda a nossa estaca nós perdemos mais de 500 membros ativos que foram para vários países, para a Inglaterra, para outros países, né? Para a Alemanha, e eram membros muito ativos na igreja. Mas os que cá ficam e os recém-conversos também, vejo um futuro risonho para a igreja. É preciso que nós possamos fazer a nossa parte, né? Ministrar cada um destes novos irmãos e trabalhar com eles para que eles possam ficar firmes. Muito bom. Estamos chegando no final da nossa entrevista. Gostaria que você compartilhasse, irmão Raul, alguma história de membros da Igreja de Portugal que tenham, que dão exemplo de fé, de fidelidade, né, de perseverança. Você tem alguma história que gostaria de partilhar conosco? Sim, eu tenho várias histórias, né? Mas, por exemplo, tenho de uma irmã, que é a irmã Gesta. Eu, na altura, servia como diretor da História de Família da Estaca. Isto em 1990 até 1999, servi durante 9 anos como diretor da História de Família da Estaca. E esta irmã era uma irmã idosa já tinha mais de 80 anos e via muito mal. Mas ela, então, o sítio onde nós tínhamos o Centro de História de Família da Estaca era no Barreiro. Ficava a mais de 20 quilómetros da nossa área, onde eu morava e onde essa irmã também morava. E todos os sábados ela estava pronta para ir lá assistir, para ir lá trabalhar na história de família dela. Ela não conseguia ler. Eu lia para eu consultava os microfilmes para ela. Ela só escrevia, né? E fez centenas e centenas de nomes para o tempo. Mandou e fez o trabalho. O sacrifício daquela irmã, tão idosa, com muitos problemas de saúde, mas que estava ali todos os sábados, não falhava um sábado. Estava ali a fazer a sua história familiar. Para mim foi um grande exemplo de fé e de perseverança. Realmente, pessoas assim, elas são maravilhosas. Ajudam-nos a crescer dentro do Evangelho. Ajudam-nos que o nosso trabalho não é vão. Realmente, este trabalho foi um trabalho que me marcou bastante. Também posso falar do meu primeiro presidente da missão, o meu presidente do ramo, presidente Tavares, de Lisboa, que ele também foi uma pessoa marcante na minha vida, que me ajudou bastante, né? Através das suas entrevistas, assim como o Bispo Oliveira, também mais tarde veio a ser bispo da ala da LAP, como o presidente da missão, que foi realmente uma pessoa que me marcou bastante. E sou grato por ter essas pessoas na minha vida, que através delas o meu testemunho cresceu ainda mais. Nossa, fantástico. Obrigado, irmão Raul. Muito obrigado por ter compartilhado algumas de suas experiências, seu testemunho da igreja em Portugal, de como a igreja cresceu aí. Sim, tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma menina. Portanto, nós vivemos todos aqui em casa, já são maiores de idade, né? Já tem, a minha filha fez 18 anos agora e os meus 2 rapazes, um tem 25 e outro tem 21 anos. E pronto, nenhum deles ainda fez missão, mas ainda não perdi a esperança de que um dia deles, algum dia, ele dê-me essa alegria de fazerem uma missão de tempo integral. Tenho uma esposa maravilhosa, a quem eu amo, e que realmente tem sido, ao meu lado, uma bênção na minha vida também. Em relação ao meu testemunho, eu lembro-me quando, antes de conhecer a igreja, muitas vezes perguntava para mim próprio: qual é o propósito da vida? O que é que eu estou aqui a fazer? Realmente não fiz, apesar de
de ir assistir às reuniões na Igreja Católica e tudo, mas sentia aquele vazio. Isto em 1976, 77. Às vezes até pensava, bem, se calhar a solução é suicidar-me, acabar com a minha vida. Porque não tenho propósito, não sabia qual era o propósito da vida. Sentia aquele vazio dentro de mim. Mas depois que os missionários compartilharam comigo a parte do plano de salvação, sobre de onde vim, porque estou aqui e para onde irei depois desta vida, eu pude ver, o horizonte abriu-se, né? A minha mente abriu. E pude ver que a vida tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. E, claramente, eu sei que esta é a Igreja do Salvador. Não tenho dúvidas nenhuma. E sou imensamente grato pelo meu testemunho. E também imensamente grato pelos líderes que eu tive até hoje e que tenho ainda, como o meu bispo, o meu presidente da estaca e o nosso amado profeta. Porque eu sei que eles são homens inspirados que nos ajudam a continuar a perseverar até o fim. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, entrevistamos o irmão Raul Estrela hoje. E muito obrigado, irmão Raul, por você ter compartilhado seu testemunho. Deixem um comentário aí se vocês gostaram da entrevista de agradecimento. Nós vamos depois mostrar para o irmão Raul esses comentários. E é isso aí. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. E a gente se vê numa próxima entrevista. Obrigado, irmão Raul. Um grande abraço para vocês também. Tudo bom. Obrigado, eu.